Como é que foi essa discussão que a senhora teve com o ex-ministro Coronel Jarbas Passarinho? Prisão, né? Torturas. Agora, a senhora se arrepende de ter se apresentado voluntariamente à polícia para ser presa? Como é que é possível fazer com que as pessoas entendam que não será mais possível adquirir bens de consumo, por exemplo, comida sem dinheiro? Utopia é imaginar que podemos continuar vivendo dentro dessa lógica, dessa loucura total e absoluta que nós estamos. Por que a senhora jogou uma torta na cara do ministro do Trabalho do presidente Lula, Ricardo Berzoini? Eu participei da jogada, né? Quem é Rosa da Fonseca? Professora, socióloga, com mestrado em educação e na luta para mudar a sociedade. Integrante do Grupo Crítico Radical, da União das Mulheres Cearenses e agora do movimento Sair do Capitalismo. De saída. De saída para o capitalismo. Ô Rosa, como é que foi a sua adolescência em Quixadá? Você já pressentia naquela época que você tinha o DNA revolucionário? Como é que você era como adolescente? Já assim, num primeiro momento, integrada no movimento estudantil, né, lá do colégio, fui presidente do Grêmio, mas eu acho que essa tendência para a luta veio também dos meus pais, no sentido da justiça, do direito, de tratar as pessoas como seres humanos, mas também da vinculação com a JEC, que era a Juventude Estudantil Católica, né? Que era foi digamos assim, um celeiro de muitos revolucionários. Mas na infância, você teve uma infância difícil? A sua família era uma família de classe média? Sua família passava por dificuldade, lutava muito para sobreviver? Como é que era a sua família? Era classe média, digamos assim, né? Sempre com dificuldade, porque era uma família muito grande, né? Mas assim, sempre sem dificuldade do ponto de vista de alimentação, daquilo que é fundamental, né? Nosso pai trabalhava numa padaria, depois passou a ser, inclusive, o proprietário da padaria, então sempre pão tinha bastante para alimentação. A minha mãe criava umas vaquinhas no quintal, então leite também sempre tinha, né? E o resto se complementava com o salário dos dois. E como é que era a convivência dentro de casa com 11 irmãos? Maravilhosa. Sempre com muita brincadeira, com muita alegria, com muita companhia. E me lá também com umas briguinhas, né? Como é normal. Mas sempre muito, muito legal. A senhora é formada numa família religiosa, chegou a ser inclusive catequista. Em algum momento a senhora duvidou da existência de Deus? Eu acho que Deus é uma criação nossa, realmente. Isso eu tenho muito claro hoje. Antes eu tinha a ideia ao contrário, né? Achava que Deus era responsável por toda essa situação que nós vivemos. Até que eu cheguei à conclusão que é o contrário. As pessoas humanas, nós pessoas humanas é que somos responsáveis por tudo que acontece e, portanto, a possibilidade de mudança também vem da decisão consciente e coletiva das pessoas. Quando é que a senhora percebeu isso e quando é que houve esse rompimento com a Igreja Católica? Na verdade, nunca houve assim um rompimento, porque sempre a gente mantém um laço, né, com as pessoas que têm uma identidade com essa luta em defesa do ser humano, né, da dignidade humana. Mas, assim, do ponto de vista de uma prática religiosa, principalmente depois que eu cheguei aqui em Fortaleza, que entrei na universidade, que aprofundei os estudos e que cheguei à conclusão que realmente nós somos responsáveis pelo nosso destino. Em 1968, os estudantes tentavam recompor o movimento estudantil e a senhora entrou para a universidade, foi eleita para o Diretório Central dos Estudantes, que era proibido de funcionar naquela época. Como é que a senhora exercia essa função na clandestinidade estudantil? É interessante esclarecer que foi um momento de transição, né? Porque
em 68, eu já frequentava, digamos assim, a universidade, mas ainda não estava cursando a universidade, porque eu fiz o vestibular em 69. Mas já frequentava a universidade, fazia curso de Paulo Freire, né, do método Paulo Freire para alfabetização de adultos, inclusive a Ruth Cavalcante era quem nos dava aulas, né, e participei de todo aquele processo das assembleias e tudo mais. Quando veio o AI-5, que foram presas grande parte das lideranças, ou então tiveram que entrar na clandestinidade, né, nós que estávamos entrando, então tivemos que assumir a responsabilidade de reconstruir o movimento estudantil. E realmente foi muito difícil, porque ninguém podia se reunir abertamente, então as reuniões eram clandestinas, as atividades eram clandestinas, para fazer uma panfletagem tinha que ser tudo muito rápido, né, para não deixar que a polícia flagrasse, né, as manifestações eram assim, a gente chamava comício relâmpago, né, subia num dos bancos lá da Praça de Alencar ou da Praça do Ferreira, fazia os comícios e saía todo mundo rápido para não deixar que a polícia nos flagrasse. Então foi uma situação bem diferente da situação de 68 antes do AI-5, né, que foi um ano de grandes manifestações, grandes passeatas. Mas nesse momento vocês se reuniam clandestinamente dentro da própria universidade? Às vezes dentro da universidade, às vezes na casa de amigos, né, nas nossas próprias casas. Quer dizer, eu não, porque eu morava na residência universitária, mas nos reuníamos na casa de familiares, por exemplo. Aqui mesmo nessa rua tinha uma irmã casada que morava, que a gente se reunia muito lá também na casa dela. Era quase que a Júlio César 164 era quase que uma sede assim do movimento, né? E de alguma forma vocês tinham o apoio ou a conivência de alguma autoridade da própria universidade? Não, às vezes tínhamos apoio dos professores, né? A autoridade mesmo assim, não me recordo não. Podia ser sem o nosso conhecimento, né? Mas professores com certeza nos apoiavam, inclusive quando eu fui presa, teve professores que me visitaram, né? E como é que vocês financiavam naquela época o movimento estudantil, uma vez que vocês não tinham nenhum apoio da universidade? Como é que era feito esse movimento financeiro, digamos assim, de apoio ao movimento? Desde essa época, a gente já fazia as campanhas de finanças com as pessoas que eram simpatizantes, né? Então a gente procurava as pessoas faziam doações, né? Profissionais liberais, às vezes parlamentares, né, quando não estava em recesso, quando o Congresso foi fechado, mas havia pessoas que apoiavam e que colaboravam financeiramente. E às vezes a gente fazia também festa, coisas assim que apareciam como sendo o objetivo da festividade, mas a gente aproveitava para fazer finanças também. E vocês de alguma forma sentiam a presença do aparelho de repressão já naquela época, dentro da universidade? Com certeza, isso aí a gente sentia claramente as pessoas que ficavam observando, né, as pessoas que a gente sentia logo quando tinha alguém estranho nas reuniões, né, nas manifestações, isso aí era visível. Em 1971, num episódio histórico, a senhora desafiou o então ministro da Educação, o coronel Jarbas Passarinho, durante um debate transmitido ao vivo pela televisão. Como é que foi essa discussão que a senhora teve com o ex-ministro coronel Jarbas Passarinho? Foi um fato muito interessante, porque na época, como eu não era ainda muito conhecida, justamente porque tinha entrado já na fase da clandestinidade, digamos assim, do movimento estudantil, né? Era representante do Conselho Universitário e fui chamada, porque o Passarinho estava fazendo toda uma demagogia, que estava querendo fazer o diálogo com os estudantes, com os professores, e chamou para esse debate ao vivo, né? Por sinal, a pessoa que exercia uma função na universidade na época era a Ivonete Maia, né, que perdemos recentemente, e a Ivonete que mandou, em nome da reitoria, o convite por escrito para que eu participasse desse debate. E nós combinamos, ficamos em dúvida se íamos ou não íamos, e combinamos então que deveríamos dizer que íamos, como se fôssemos fazer parte da farsa, né, do diálogo e tal. Fizemos uma grande movimentação na universidade, buscando saber quais eram os problemas, e na hora lá, ao vivo, né, a gente começou a fazer os questionamentos, né, denunciando a falta de verba para a educação. Na época, me lembro bem, era 40% de verba para as Forças Armadas, 4% para a educação. O problema dos excedentes do vestibular, o problema das lideranças, né, porque o ministro, inclusive, disse, aqui nós vamos fazer um diálogo, aqui tem um representante dos estudantes. Eu disse, não sou representante dos estudantes, porque os nossos verdadeiros representantes estão presos
na clandestinidade, nossas entidades foram fechadas e tal. Ele foi ficando louco, possesso, né? Porque ao vivo não podia cortar, não podia censurar. E por aí afora fomos colocando todos os problemas que existiam na universidade e terminou o fato inusitado, porque tínhamos uma fossa aberta em frente ao restaurante universitário e o reitor dizia que não consertava porque não tinha dinheiro. Eu disse isso e o ministro ficou louco, disse que era ministro da Educação, não tinha nada a ver com fossa e tal, e eu fiquei explicando, e no final eu o convidei para ir para uma assembleia que ia acontecer, e ele perdeu a cabeça. Você está pensando o quê? Vocês vão jogar casca de banana? Ele perdeu a cabeça total, então foi um desmascaramento total da farsa. Né? E qual foi a reação da plateia que estava na universidade ao assistir esse tipo de discussão? Duas reações, uma de vibrar com o que aconteceu, né? E outra de ficar em pânico, achando que ou eu não estava tendo a dimensão do que significava aquilo, ou então é porque realmente eu estava consciente e estava enfrentando, né? Então as reações ficaram em torno dessas duas possibilidades. E com relação à reação que o ministro teve, a senhora sentiu que poderia de alguma forma ser retaliada pela discussão que teve com ele? Senti, porque realmente foi muito forte, né? E eu vi também a aflição do apresentador e vi também a reação quase histérica do pessoal que estava acompanhando o ministro com relação ao que estava acontecendo. Que tipo de consequência a senhora sofreu por ter desafiado um integrante do primeiro escalão da ditadura? Prisão, né? Torturas, 2 anos e 2 meses de prisão, um processo enquadrado na Lei de Segurança Nacional, condenada a 2 anos. Ao final, eu já tinha cumprido 2 anos e 2 meses e fui liberada em 73. Essa foi a consequência da discussão que a senhora teve com o ministro Passarinho? Com certeza. Agora, a senhora se arrepende de ter se apresentado voluntariamente à polícia para ser presa? Agora, a senhora se arrepende de ter se apresentado voluntariamente à polícia para ser presa? Não me arrependo, porque eu acho que as coisas acontecem de acordo com as possibilidades, né? Naquele momento, todo o movimento estudantil, os professores, todo mundo achava que eu deveria me apresentar porque achavam que não tinha razão para eu ficar presa. Então, era melhor, eu representando o Conselho Universitário, né? E eu era muito jovem e achei que realmente seria isso, né? Só que não foi. Mas também não me arrependo, não. Evidente que hoje a senhora acha que foi uma ingenuidade ter feito isso. Foi, sem dúvida. E em nenhum momento a senhora pensou em entrar na clandestinidade, já naquela época? Não, porque depois que eu fui solta, né, já entramos numa outra fase, que já foi a luta pela anistia, né? Os meus irmãos tinham ido para a clandestinidade, né? O Fonseca, com a esposa dele, a Iracema, tinham sido presos, os 2 filhos dele também presos, né? 2 crianças ficaram um tempo afastados deles, né? A Fatinha também foi presa, ficou 15 anos na clandestinidade. Então, foi um processo realmente muito difícil. Eu achei que deveria ficar, era para enfrentar a luta e, junto com outros companheiros, levantar a bandeira da anistia e a luta contra a ditadura. E assim, houve pessoas que acharam que eu devia ir para o exterior, achei que não era o caso, né? Eu queria ficar mesmo aqui e continuar na luta. Que tipo de tortura a senhora sofreu na prisão durante esse período? Espancamentos, ameaças, palavras de baixo calão, empurrões, olhos vendados, mãos amarradas para trás, levar para os cantos. Por exemplo, me levaram uma vez para o aeroporto, dando a entender que iam me levar dali, que talvez eu não voltasse. Longos interrogatórios, tortura psicológica. Então foi uma soma disso tudo, que foi os 3 meses que eu fiquei na Polícia Federal, né? Depois que eu dei o depoimento na auditoria militar, que eu fiz todas as denúncias e solicitei o auditor, que era o doutor Ângelo Ratacaso, que me tirasse da Polícia Federal, porque depois de publicar todas aquelas denúncias eu poderia sofrer retaliações, e realmente eu fui transferida
para uma prisão militar e depois disso não fui mais torturada. Quer dizer, a senhora só foi torturada no período em que esteve na Polícia Federal? Embora tenham me levado para instituições militares. Eu fui levada da Polícia Federal para a 10ª Companhia de Guardas, eu fiquei sabendo depois, né, mas era claramente uma instituição militar que funcionava na época onde hoje é a Secretaria de Saúde, e realmente lá foi um dos locais onde eu sofri mais espancamento, e quando teve um momento que eu desmaiei, quando tornei, vi uma pessoa fardada de militar, que eu me lembro que tinha uma identificação com o nome de Aider. Não me lembro se era general, se era coronel, mas me lembro bem dessa figura. Fora esse episódio, em algum momento a senhora chegou a reconhecer os seus torturadores? Me lembro de um doutor Martinelli, que eu acho que se eu encontrasse, eu o reconheceria, mas não me encontrei depois. E dos que eram da Polícia Federal que nos interrogavam, né? O doutor Hugo, o doutor Laudelino Coelho, o próprio Armando, que participou também na época. O que é a União das Mulheres Cearenses, que a senhora é uma das fundadoras? A União das Mulheres Cearenses surgiu exatamente após a anistia, né? Porque nós fazíamos parte do movimento feminino pela anistia. Quando veio a anistia, nós achamos que as mulheres tinham cumprido realmente um papel muito importante, né, e que não deveríamos nos desarticular. Fundamos a União das Mulheres Cearenses, no sentido de lutar pelos nossos direitos, mas também, desde o início, já com essa característica de uma luta mais ampla para mudar a sociedade. Mas ainda, no primeiro momento, ainda tínhamos aquela ideia do movimento feminista lutando pelos direitos, né, por direitos iguais aos homens. Depois é que a gente foi se dar conta que nós não deveríamos lutar para ser iguais aos homens. Pelo contrário, nós deveríamos nos unir aos homens para mudar a sociedade, que é baseada no valor de associação e que está essa desgraça até hoje em função disso. Em determinado momento, a senhora anuncia que não se candidataria mais a nenhum cargo eletivo e rompe com o que a senhora chama de lógica eleitoral. A senhora acha que o processo eleitoral em vigor não é democrático? É importante a gente situar isso historicamente, né? Como é que se deu essa ruptura? Foi exatamente a partir do momento em que, já tendo a Maria Luísa terminando a administração popular, com todos os desafios que foram enfrentados, a gente sendo expulso do PT, caindo o Muro de Berlim, que foi em torno de 89, e nos deparando com um fenômeno que não tínhamos explicação dentro do marxismo tradicional, do qual nós fazíamos parte, que foi o processo de automação das indústrias, né, que a gente tinha uma inserção forte na indústria metalúrgica, também com os bancários, com a indústria de beneficiamento da castanha. Então a gente começou a ver um fenômeno que foi o processo de automação, com o pessoal sendo demitido, o pessoal mais especializado das fábricas. Por exemplo, a gente começava a greve dos metalúrgicos pela Tecnorte Esmaltec, que era uma das maiores aqui, não é? O coração da fábrica, que eram os torneiros mecânicos, a ferramentaria. Então esse povo começou a ser demitido com o processo de automação. A fábrica começou a diminuir o número de operários, modernizando, produzindo mais barato e concorrendo com as demais. Então, isso nos levou a buscar uma explicação, porque isso contrariava a explicação anterior, né, que nós tínhamos a partir do Marx, que era a ideia de que o desenvolvimento do capitalismo levaria a um aumento cada vez maior das empresas, com um número cada vez maior de trabalhadores que adquiririam a consciência para fazer a revolução, aquela história, né, do socialismo e tudo mais. Então, a partir desses fatos, nós fomos pesquisar, e através de um dos companheiros nossos, que eu digo que é o mais estudioso e mais pesquisador de todos nós, que é o companheiro Jorge Paiva, né, ele se deparou com um livro do Marx, Os Grundrisse, que é uma espécie de rascunho que o Marx fez para escrever o Capital, e lá nos Grundrisse tem um trecho, né, que é conhecido como Fragmento sobre as Máquinas, onde o Marx faz uma prospecção lógica do que seria o limite do capitalismo, a substituição do trabalho vivo pelo trabalho objetivado das máquinas, que seria a última etapa baseada na produção do valor, segundo Marx. E aquilo foi uma coisa que chamou a atenção do Jorge, né, que trouxe para o grupo. Por quê? Porque a visão que a gente tinha é que o valor era uma categoria ontológica, o trabalho era uma categoria ontológica, a gente questionava a mais-valia, questionava a distribuição,
não a produção, né? Então, quando Marx diz que o tempo de trabalho deixa de ser medida do valor, o valor deixa de ser medida da riqueza, né? Tudo aquilo nos pareceu muito estranho, e o Jorge teve um insight de que o momento que a gente estava vivendo era exatamente aquele momento que o Marx prospectou naquele trecho dos Grundrisse. Ou seja, nós estávamos enfrentando uma crise diferente das outras crises do capitalismo, porque a massa de lucro não era suficiente para cobrir a queda tendencial da taxa de lucro que o Marx tinha levantado. Então, o processo de racionalização com a revolução da microeletrônica foi tão forte que impôs um limite ao sistema pela sua própria lógica. Ou seja, se é o trabalho vivo que agrega novo valor à mercadoria para valorizar o valor e reproduzir o dinheiro, se o sistema está eliminando o trabalho, então não tinha, e também as máquinas não compram, né, além de não agregar novo valor, então nós estávamos diante de uma situação totalmente diferente, né? E foi aí que nós aprofundamos, descobrimos outras pessoas no mundo que também já tinham feito a mesma descoberta, porque no primeiro momento a gente ficou achando não é possível que só a gente aqui no Ceará que esteja descobrindo isso. Mas né? de que forma isso afeta o processo eleitoral que a gente estava vivendo? Pronto, exatamente porque nós fomos, a partir desses estudos e o aprofundamento, inclusive fomos reler o Capital, em particular o primeiro capítulo do Capital e outras obras do Marx, nós fomos perceber que a crítica tinha que ser as categorias fundantes do capitalismo. Trabalho, mercadoria, dinheiro, Estado, política. Fomos compreender que a política, portanto, na modernidade, né, não estamos falando da política na pré-modernidade, que era outro conceito, era outra situação, né, o que o pessoal sempre fala, na Grécia, tal. Estamos falando da política na modernidade, o Estado se constituiu, o Estado moderno, para dar sustentação à economia capitalista, ao processo de produção, reprodução e circulação das mercadorias. Portanto, o Estado é na sua essência, um suporte para o sistema capitalista. E a política, né, dependendo totalmente da economia, como o sistema estava no seu limite histórico, a política também alcançou o seu limite. Você vê o que está acontecendo hoje. Todos os governantes, independente de coloração partidária, estão fazendo o quê? Administrando essa crise de forma restritiva e repressiva. Então, na medida em que nós compreendemos isso, que a política é um mecanismo de administração da barbárie, né, nós saímos fora e hoje nós defendemos, né, uma mudança que não é só da lógica da produção, porque entendemos que temos que produzir bens necessários à vida, eliminando a condição de mercadoria, eliminando a mediação do dinheiro, e também as pessoas humanas, de forma consciente e coletiva, se auto-organizando para planejar de forma consciente, socialmente, planejar a utilização dos recursos. Portanto, é a superação do mercado e do Estado, da economia e da política. A senhora acabou de explicar que não acredita que seja através da política que se resolvem os problemas da sociedade, mas de que maneira, então, é possível encontrar soluções para a sociedade, se não através da política? Nós achamos o contrário, que a política, como eu já falei, é que nesse momento de crise do limite do sistema, porque é importante entender isso. No processo de desenvolvimento do capitalismo, né, os trabalhadores fizeram lutas, as pessoas lutaram e conquistaram, obtiveram algumas conquistas, o chamado Estado do Bem, Estado Social, né, a própria questão do socialismo, mas mantendo a mesma lógica. O socialismo não funcionou como um processo de transição para uma sociedade alternativa porque manteve a mesma lógica funcionando, né? Então, o que está acontecendo hoje é exatamente o contrário. Você veja o que está acontecendo na Grécia, na Europa, nos Estados Unidos, em todo canto. Os governos estão exatamente o contrário, retirando os direitos das pessoas, né? O parlamento se reúne para quê? Para impor sobre a população a retirada de direitos, o corte de gastos públicos, a redução das políticas públicas, a construção no caso aqui do Brasil, por exemplo, essa loucura, né, que está submetendo indígenas, populações originárias, com a construção desses mega eventos. Com que objetivo? Com o objetivo de manter a lógica de qualquer forma do sistema funcionando. Então, a política não serve às pessoas, serve ao sistema, a lógica do sistema destruindo as pessoas e o planeta. Mas a senhora não acredita que é preciso estar dentro do sistema para lutar contra ele?
Mas a senhora não acredita que é preciso estar dentro do sistema para lutar contra ele? Não. Nós estamos dentro do sistema porque não podemos sair dele por um toque de mágica, né? Nós vivemos essa contradição. Ao mesmo tempo que nós temos que lutar contra o sistema, nós estamos dentro dele. Porque Mas eu digo estar dentro do sistema como uma forma de participação política mesmo. Não, de forma nenhuma. Você pode observar que a participação política, depois que a gente foi se dar conta disso, além de na crise do limite do sistema, a política está se constituindo como um mecanismo de administração da crise, né, da barbárie, ainda tem um problema, é que deixa as pessoas na passividade, o que eu acho gravíssimo, que a gente não se dava conta disso. Por exemplo, quando nós decidimos realmente sair, né, e não nos candidatarmos mais, tinha pessoas que vinham quase que agressivas para mim: você tem que se candidatar, você tem que ir para lá para lutar por nós, principalmente professores, né? Ou seja, para lutar por nós. A pessoa vota e acha que pronto, ali cumpriu o seu dever, né, como se diz, que a arma é o voto, e deixa que os políticos resolvam. Como os políticos não resolvem, então a situação está se agravando cada vez mais. Então o que nós estamos propondo é um movimento em que as pessoas, como um todo, entrem como protagonistas dessa mudança. E nós estamos achando, Rui e telespectadores, que nós encontramos um caminho, que é exatamente essa ideia do movimento sair do capitalismo. Ou seja, a gente já começar a desenvolver atividades fora da lógica do mercado. Sair do capitalismo para entrar aonde? Por que via? Sair do capitalismo para entrar no que nós chamamos na sociedade pós-capitalista, ou seja, nós chamamos da emancipação humana, mas essencialmente é essa ideia de eliminar a mediação do dinheiro como a finalidade da produção. Ou seja, é pensarmos em usar essa tecnologia que hoje tem condições de garantir o bem-estar da humanidade e preservar o planeta, usar essa tecnologia com esse objetivo, de garantir o bem-estar da humanidade e preservar o planeta. Isso pressupõe eliminar a mercadoria. Portanto, pressupõe produzir bens necessários à vida, eliminando a condição de mercadoria. Mas os bens necessários à vida não são mercadorias? Não necessariamente. É importante entender, mercadoria é uma coisa que se produz com um duplo fim. Ela tem uma capacidade de atender uma necessidade humana real, fictícia, positiva ou negativa, mas isso não importa para o sistema, porque o que importa na mercadoria é o valor da mercadoria, que é exatamente uma abstração, né, que é a expressão do trabalho abstrato, ou seja, o tempo socialmente necessário gasto para produzir a mercadoria e que vai se representar no dinheiro. Eu sempre digo isso: o que é o dinheiro? O dinheiro é um pedaço de papel pintado ou uma moeda, né? Mas o que aquilo ali não vale nada, materialmente falando. O valor está na nossa cabeça, somos nós que atribuímos a isso um valor, que é o que o Marx chamava o fetichismo. Por isso a gente está dizendo o Deus fetiche do dinheiro, que está chegando ao fim. Mas o modelo que a crítica radical oferece à sociedade sugere que não haja mais dinheiro, como a senhora está dizendo, não haja mais moeda circulante. Como é que é possível fazer com que as pessoas entendam que não será mais possível adquirir bens de consumo, por exemplo, comida sem dinheiro? Bem, a humanidade viveu milhões de anos sem precisar do dinheiro para ter acesso diretamente aos bens produzidos. Essa coisa de ter transformado tudo em mercadoria com o objetivo de reproduzir o dinheiro, isso foi próprio do capitalismo, né? Porque os que iniciaram essa história tomaram consciência que juntando trabalho, mercadoria e dinheiro dá um milagre dos pães. Você investe X, quando termina o processo tem 10X, 20X, então quem faz isso é o trabalho vivo, não é? Quem inventou essa história colocou, então, o dinheiro como a finalidade da produção, né? Eu sempre digo, por exemplo, nós vivemos numa sociedade, a implantação dessa lógica do capital, que a gente diz que é o valor de dissociação, né? Ela trouxe um problema que foi a dissociação sexual também. Além de implantar a sociedade baseada no valor, ou seja, as coisas são produzidas não com a finalidade de atender necessidades humanas, mas com a finalidade de reproduzir o dinheiro. Além disso, todas as demais atividades que não são
diretamente relacionadas com o trabalho, produzindo mercadoria para valorizar o valor e reproduzir o dinheiro, foram colocadas como atividades subalternas e delegadas às mulheres. Cuidar de criança, de idoso, da alimentação, o carinho e tudo. E as mulheres fazem isso sem receber dinheiro. Então, nós mulheres somos diferentes dos homens? Ou das outras pessoas? Não. O problema é que foi introjetado na nossa cabeça que nós tínhamos que fazer isso porque somos mulheres. Então, nós entendemos que porque somos seres humanos, nós temos que cuidar da vida, produzir os bens necessários, cuidar da vida. Então, essa matrix que nos condicionou a colocar tudo como mercadoria e o dinheiro mediando tudo, essa matrix é que tem que ser quebrada. E não é voltar para a troca. Né? Eu gosto sempre A senhora não está propondo a volta aos tempos do escambo? Não, de jeito nenhum. Eu tenho um exemplo muito simples que a gente usa, Rui, que é simples, mas só para a pessoa ter uma ideia. Por exemplo, nós vamos comemorar o resultado de um evento que nós fizemos, por exemplo. E vamos fazer uma festa, certo? Então a gente combina quantas pessoas são? 100 pessoas. Quanto nós vamos precisar de salgadinho, de suco, de fruta, né? De quem vai tocar, quem vai... O Rui traz tantas coisas, a Raquel traz outras coisas, cada um traz. Quando chega na hora, você não vai trocar o salgadinho que você trouxe pelo suco que a Raquel trouxe. Nós vamos juntar todas as coisas e vamos compartilhar. Mas como é que eu vou adquirir os salgadinhos que eu prometi trazer para a senhora? Aí por isso que eu digo que o modelo é simplificado, porque pressupõe, né, que a produção também se dá de forma coletiva e planificada. Eu dei o exemplo apenas para mostrar que é possível você pensar numa sociedade onde as coisas são compartilhadas e não trocadas ou vendidas. Foi mais para dar essa ideia. Então, a ideia dessa alternativa, que ao nosso ver é a única possibilidade que tem de saída para a humanidade, para o planeta, porque dentro dessa lógica não tem saída, porque não tem mais dinheiro para todo mundo. A ideia do compartilhamento é perfeitamente entendível. Mas o compartilhamento também na produção. Mas é preciso produzir esses exatamente. bens. Então a ideia é o quê? Que a gente possa... É claro que isso pressupõe também a questão da comunidade, né? Porque uma das coisas que o capitalismo fez foi eliminar totalmente a ideia da comunidade, porque passou a ser todos seres anônimos, né? Produzindo para o mercado anônimo. Mas se você pensa em comunidade, você pensa em populações que podem se organizar para planejar o que precisa produzir, como produzir, quem vai fazer o quê. E pelo fato de participar do processo, há também o compartilhamento. Esse movimento de mobilização precisa ser entendido pelas grandes massas, não é verdade? Com certeza. A senhora acha que as pessoas comuns conseguem entender esse discurso, um movimento que fala de emancipação humana, terminar com o meio circulante, acabar com o dinheiro e que dinheiro é um fetiche? A senhora acha que é fácil da população entender esse recado? Nós já tivemos experiências interessantes de conversar com as pessoas, de moradores de comunidades, não é? E que ao explicarmos isso, as pessoas até brilham os olhos quando pensam, ai, como seria bom. Ou seja, como seria bom a gente poder... Porque algumas dessas pessoas tiveram, inclusive, experiências, não é? No interior, no passado... De comunidade. De comunidade, inclusive de compartilhamento, de produção, né? Dos bens produzidos, que não era vendido, que não era comprado. Né? Então, as pessoas conseguem perceber, né, que há uma possibilidade de eliminar essa questão do dinheiro. Até porque grande parte dessas pessoas já está vivendo sem dinheiro. Né? Então, pensar... Mas a senhora não admite que transportar essa ideia para as grandes urbes, para as grandes cidades, não seja, de certa forma, uma utopia? Não achamos que é utopia. Utopia é imaginar que podemos continuar vivendo dentro dessa lógica, dessa loucura total e absoluta que nós estamos. Né? Então, é como eu digo, é claro que você pensar, você vai ter que fazer opções, não é? Como nós fizemos. Por exemplo, quando nós fizemos essa descoberta, que decidimos sair da política, sair do movimento sindical, nós cortamos na própria carne, né? Nesse sentido, de chegar à conclusão, claro, que poderíamos ter mais dificuldades
Inclusive, teve gente que achou que a gente não iria sobreviver, teve gente que achou que na medida em que nós fomos expurgados, né, dos partidos, em particular do Partido dos Trabalhadores, que foi que nós fomos expulsos. Então, as pessoas achavam que fora da política, fora do sindicato, o grupo não teria como sobreviver. No entanto, o que nós vemos hoje é exatamente o contrário. São, cada dia, um número maior de pessoas que querem colaborar, que querem ajudar, que dizem que respeitam muito o grupo e que dizem assim, agora que eu estou entendendo o que vocês diziam. Ou seja, as pessoas já estão admitindo que nós estamos diante de uma crise, certo? Diferente das outras, uma crise que realmente é do colapso do sistema, e já estão querendo compreender como seria essa alternativa. Então, você tem que pensar realmente num modo de vida mais simples, né? Onde esse consumismo louco teria que ser modificado, claro, né? Você passaria a consumir realmente os bens necessários à vida, né? O que pressupõe uma vida mais simples, e não essa loucura que nós vemos hoje, né? Qual foi a sensação de vencer a eleição em 1985, quando Maria Luísa Fontinelli ganhou a prefeitura de Fortaleza? Qual foi a sensação de vencer a eleição em 1985, quando Maria Luísa Fontinelli ganhou a prefeitura de Fortaleza? A sensação, no momento da vitória, foi uma sensação de que nós iríamos ter um instrumento importante para levar adiante a proposta que, na época, já tinha essa perspectiva de transformação, né? Mas isso foi podado, né, com o embate que aconteceu inicialmente dentro do PRC, né, que a gente fazia parte, e que praticamente ficamos totalmente fora da administração, e a coisa tomou outro rumo completamente diferente do que a gente tinha pensado. Observando todas essas lutas internas que os partidos de esquerda têm no Brasil ao longo dos anos, a senhora diria que os partidos de esquerda ou a esquerda brasileira tem uma tradição não democrática? Eu acho que a esquerda, de maneira geral, né, por conta dessa ideia que se desenvolveu do socialismo, da ideia do partido do proletariado, da ditadura do proletariado, né, eu acho que essas ideias terminaram, de uma certa forma, alimentando esse viés de que, assim, se você acha que aquele é o caminho certo, então muita coisa se justifica por aquele motivo, né? Eu digo, por exemplo, a nossa expulsão, é uma coisa totalmente aberrante, né? Como eu disse, inclusive, no dia lá, gente, na ditadura militar, eu fui julgado e tive direito à defesa. Aqui nós fomos sumariamente julgados, condenados, expurgados, ainda fizemos como é que diz, um recurso ao Congresso do PT, nunca nem examinaram o recurso, né? Então, essa ideia de que o caminho é esse, então tudo se justifica por esse caminho. Eu acho que esse viés terminou gerando essa coisa mesmo do autoritarismo. Por isso que eu acho que o caminho tem que ser outro, realmente. Em 1994, a senhora se candidata ao governo do Estado e vai pedir o apoio a Dom Aloysio Lorscheider. A senhora esperava que uma comunista tivesse o apoio de um integrante da Igreja Católica? Na verdade, a nossa relação com o Dom Aloysio sempre foi uma coisa muito especial, né? Nunca pedimos nada a ele, né? Nem também perguntamos qual seria a posição dele, mas sempre achamos que era importante que ele tivesse conhecimento, né, do porquê que a gente estava fazendo as coisas, de qual era a proposta, né? E ele sempre nos acolheu realmente com muita solidariedade. Ele realmente era uma pessoa extraordinária do ponto de vista dessa abertura, dessa amplitude, né? Mesmo quando decidimos sair da política, não é? Ele já não estava mais aqui no Ceará. Uma das visitas que ele fez aqui, nós fomos lá, explicamos a ele por que a gente estava saindo, qual era o projeto, né? E ele chegou até a fazer uma cartinha depois
assim, dizendo como é que ele imaginava que seria essa sociedade da emancipação humana que a gente estava falando. Mas quando a senhora foi pedir apoio para a sua candidatura, qual foi a resposta que ele lhe deu? Não, na verdade, nós não fomos pedir apoio para a nossa candidatura. Nós fomos, como eu já lhe disse, expor a ele, né, a nossa candidatura e, claro, que ele julgaria e tomaria a decisão que ele achasse acertada, né? Por que a senhora jogou uma torta na cara do ministro do Trabalho do presidente Lula, Ricardo Berzoini? Na verdade, eu participei da jogada, né? Porque naquele momento, eu acho que todos lembram, foi o momento da reforma da Previdência, não é? E também o momento em que este ministro, de forma muito infeliz, exigiu que houvesse um comparecimento de todos os aposentados a filas quilométricas para haver um processo de identificação, chegando inclusive a ter problemas graves, né, de consequência para as pessoas do ponto de vista de saúde. Então nós achamos que aquilo realmente era uma atitude absurda e que nós tínhamos que demonstrar o nosso repúdio e achamos que aquele era o caminho, de jogar a torta para que ele sentisse que o que ele estava fazendo realmente era inaceitável. A senhora acha que esse ato surtiu algum efeito? Surtiu porque no Brasil todo, até no mundo, né, repercutiu. Tanto é que ele terminou saindo do ministério e aonde a gente anda, né, as pessoas lembram disso, a referência do grupo como sendo o grupo que teve coragem de fazer isso, né? Por falar em referência, o nome Rosa da Fonseca é sempre associado a manifestações populares, muitas das quais terminam em pancadaria. A senhora acha que isso, às vezes, pode ter provocado alguma rejeição contra a senhora? Eu sinto que teve alguma reação por parte dos segmentos que não apoiam essas lutas, né? Por parte da população, eu nunca senti isso, não. Pelo contrário, sempre muito apoio em função dessa postura de luta. E recentemente aconteceu um fato muito interessante, né, que eu acho até histórico. Na greve dos policiais militares, quando estava aquele momento mais tenso, né, que ainda não tinha havido negociação e havia ameaça de que o exército iria invadir, eles estavam lá com crianças, com mulheres, e todos os movimentos sociais se dirigiram para lá, e eu fui também, claro, né, e fizeram lá um ato, e no momento eu me pronunciei, dizendo que em outros momentos estivemos em campos opostos, mas naquele momento estávamos solidários, porque se tratava de uma luta pela dignidade, e um governo que era autoritário, e que eles eram muitas vezes usados contra os movimentos sociais, e inclusive para preservar o patrimônio, né, do sistema, mas que a gente estava ali solidário e dei força para a luta e tal. E quando eu terminei, um dos dirigentes lá de uma das entidades, pegou o microfone e disse: pessoal, os mais novos não sabem, mas os mais antigos sabem que essa senhora, companheira, sei lá como foi que ele falou, já apanhou muito da polícia em função da participação nos movimentos sociais. Então eu acho que nós devemos um pedido de desculpas a ela. E aqueles 3 ou 4 mil policiais que estavam ali com suas famílias começaram a gritar: desculpa, desculpa, desculpa. E a senhora aceitou a desculpa? Interessantíssimo. Eu disse: agora a senhora tem que dizer se aceita ou não. E eu aceito, desde que vocês se comprometam, eu reafirmo isso, né, a continuar na luta e para mudar a sociedade, e ficarmos no mesmo campo. E né? desde que não me batam mais também. Mas, claro, e nem nos movimentos sociais. Ô, Rosa, do que a senhora tem mais medo? De um governante déspota ou de um banqueiro? Eu acho que ambos fazem parte da mesma lógica, não é? Da qual, inclusive, nós fazemos parte também. Né? Quando eu digo nós, quer dizer, ao produzirmos e consumirmos mercadorias, nós também estamos reproduzindo essa lógica que está destruindo a humanidade e o planeta. Então, eu acho que a gente tem que ter uma nova abordagem sobre isso. Ou seja, a luta de classe, que foi uma vertente que nós acreditamos durante muito tempo que seria o motor da história, que era uma das formulações do Marx, né, demonstrou que, na verdade, a luta de classe é uma luta pelos mesmos interesses dentro da mesma lógica.
Ou seja, trabalhadores, quando vamos à luta por salário, estamos lutando por dinheiro. Os patrões, os banqueiros também lutam por dinheiro. E é o dinheiro que está destruindo a humanidade e o planeta. Então, eu acho que a gente tem que botar ambos e também os trabalhadores num patamar crítico. É claro que em situações completamente diferentes, mas eu acho que nós temos que nos dar conta que temos que mudar essa matrix na nossa cabeça e realmente integrarmos o movimento para sair fora dessa lógica, que é a proposta do movimento sair do capitalismo. Em 1997, durante o 8º Congresso da Mulher Cearense, a senhora decreta o fim do mundo do macho. 15 anos depois, a senhora realmente acha que o mundo do macho acabou? Acho, porque o que nós chamamos o mundo do macho é justamente o sistema produtor de mercadorias, que, como muito bem colocou a Roswitha Scholz, né, que nós trouxemos aqui, juntamente com Roberto Kurtz, com Mosh Postoni, com Norbert Trenkle, com Anselmo Yap, que são pessoas no mundo todo que têm a mesma abordagem que nós desenvolvemos aqui a partir do insight que o Jorge teve, como eu já falei, né? Ela diz claramente, o capitalismo não é neutro, é branco, é macho e é ocidental, certo? Então, o que nós chamamos o mundo do macho é justamente esse mundo que submeteu todas as relações humanas, todas as relações sociais, todas as relações com a natureza a esse princípio abstrato, a esse fetiche do valor de associação e que trouxe tanta infelicidade para a humanidade e para o planeta. Esse mundo está no fim, está em colapso. O patriarcado produtor de mercadoria alcançou o seu limite histórico. Então, se esse mundo está em colapso, e, portanto, é o mundo do macho nesse sentido, porque foi realmente implantado pelo sexo masculino na Inglaterra, não é? E submetendo as mulheres a essa dissociação, e nós durante muito tempo caímos na besteira de querer ser iguais aos homens, né? Como eu já falei, hoje nós queremos que os homens e as mulheres saiamos totalmente dessa lógica. Então, se esse mundo acabou, não tem mais perspectiva, não tem mais o que oferecer de positivo, nós temos que nos livrar dele, porque ele já é um defunto, né? É um paciente terminal, digamos assim, né? Mas a gente diz que é um defunto insepulto. Então nós temos que enterrar esse sistema no lixo da história e realmente construir uma alternativa totalmente diferente para a humanidade, numa relação totalmente diferente entre homens e mulheres e no cuidado com a vida e com o planeta. E a senhora, com relação a isso, é uma pessoa otimista? É uma pessoa otimista com relação ao futuro do planeta? Eu sou otimista porque eu acho que era mais difícil quando a gente não compreendia isso. Quando, mesmo os revolucionários que deram suas vidas em tantas revoluções e que foram derrotados, fomos derrotados, né, justamente porque a gente ficava nessa ideia de conquistar o poder para implantar o socialismo, e o socialismo não resolveu, e muita gente ficou sem perspectiva e resolveu ir administrar o capitalismo. Então, na medida em que a gente fez essa descoberta fantástica, né, de que o problema do capitalismo é o problema da produção e não da distribuição, portanto, nós temos que mudar radicalmente a produção dos bens necessários à vida, e que as pessoas humanas já estão se apercebendo disso e já estão até desenvolvendo atividades nesse sentido, né, seja através de experiências de produção de alimentos, seja, nós, por exemplo, estamos com a proposta de pensar um jornal que a gente está propondo que seja esse nome do nosso bloco, de saída, né? Seja um sistema de educação. Quer dizer, já existem várias propostas, né? Esse fato que aconteceu no Rio Grande do Sul, em que as pessoas aprovaram a realização desse encontro. Então, o convite que foi feito pela Universidade de Nova York para que a Maria Luísa e nós pudéssemos participar do fórum que vai acontecer em março, o Fórum de Esquerda. Então, são vários espaços, né, que estão se abrindo, né, no sentido de que essa proposta, essa reflexão possa tomar corpo. Então, nós estamos muito otimistas e, por isso, inclusive, as duas músicas que nós lançamos para o Carnaval falam disso, né, da confiança
da possibilidade da saída. Rosa, muito obrigado. Eu que agradeço. Pega o violão lá, Rosa, vamos gravar essa música, vamos lá. De saída já lhe digo, já estamos de saída, nosso canto é um encanto que dá sentido à vida. De saída já lhe digo, já estamos de saída, nosso canto é um encanto que dá sentido à vida. Olha, ela desponta, não é fantasia, não é quarta-feira que acabe essa alegria. De saída já lhe digo, já estamos de saída, nosso canto é um